Olá, você! Sejam bem-vindos a mais um programa de Coração para Coração. Eu aqui, Josi Oliveira, hoje com um convidado especial, André Lima, uma pessoa inspiradora que vai inspirar o seu coração também. Então, mergulhe aqui conosco nessa conversa, pega o teu cafezinho, a tua água e olha, anota aí, porque tem muita coisa para você aprender aqui conosco, porque Deus traz no nosso coração para derramar para o seu coração. Eu quero começar aqui com um texto que diz em Salmos 15, de 1 a 5, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos irreprobam, é desprezado, mas honra os que temem no Senhor, aquele que jura com dano seu. E contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem percebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Isso tudo aqui está resumido em integridade, ética e integridade. É o nosso tema de hoje. Um tema muito desafiador para falar, mas eu fui inspirada quando eu encontro ali no meu e-mail um artigo do André Lima aqui, falando sobre paternidade cristã nos negócios. E aí Deus me trouxe essa ideia de convidá-lo para compartilhar com você sobre isso. A importância que é de sabermos como pai, como líderes, como homens de negócios, empreendedores ou mulheres de negócio, usar, incluir em nossa vida diária a integridade e a ética. Então, eu Amém. vou aqui Amém. deixar agora o André também se introduzir aqui. André é uma pessoa especial que Uhum. tem usado, né, usado de ousadia e das suas habilidades, tanto na jornada dele profissional, como cristã. E tem realmente criado ali um modelo de negócio diferenciado. E ele tem como um dos ministérios que a Bíblia fala, que é o apostolado, trazendo essa visão que Deus deu para ele e multiplicando dentro dos negócios. Então, como evangelista, como pai Amém. que ele é, como líder e como homem de Deus que ele tem obedecido. Quando a gente obedece, a gente apenas Amém. abre o ouvido, né? Acuça a nossa audição, se coloca na dependência de Deus e ele derrama. E quando a gente obedece, não é porque a gente está preparado, é porque no processo nós vamos sendo habilitados pelo aquilo que Deus já depositou e colocou como legado, como missão para nós. Então, eu quero que o André possa falar um pouquinho mais sobre essa jornada dele e compartilhar aqui suas experiências. André, seja bem-vindo e minha Amém. gratidão por você ter criado esse espaço na sua agenda para nos abençoar aqui também. Josi, eu que agradeço, né? Aliás, amizades de longas datas a gente tem que sempre estar preservando, né? Muito obrigado pelo carinho, viu? Você é muito especial para a gente, para a nossa história, minha, e da Tati, da Yasmin. Você faz parte da nossa jornada. Gente, ó, antes de começar, já vou avisar, nós estamos num processo de mudança, né? Você deve estar vendo as prateleiras vazias aqui. Na verdade, eu estou em um cômodo das, da nossa GPS House, da nossa sede aqui. Nós estamos mudando para uma sede aqui na cidade de Atibaia, São Paulo, onde a gente está. E saímos de dois escritórios, estamos vindo no padrão de casa. Comentei com a Josi aqui nos bastidores. Isso era um sonho que Deus tinha colocado no meu coração. E de ter um lugar onde que a gente pudesse viver não só um negócio, mas família, né? Que a gente pudesse ter uma cozinha, poder almoçar junto, estar junto, coisa de família mesmo, sabe? Aquela coisa de família, né? E Deus nos deu essa graça, essa felicidade de a gente vir para cá, a gente está em mudança, então pode ser que no meio da live aqui, José, alguém venha aqui, estão instalando internet, então estou no processo de mudança, tá, gente? Então, bem de forma bem íntegra aqui, né? Então pode acontecer isso. Josi, é um privilégio poder falar desse tema, né? Sobre ética, integridade cristã dos negócios. Ainda mais com esse texto que você leu agora, que ele é literalmente, se todo mundo parasse, né, para ler a Bíblia com muito cuidado e com muito carinho, certamente temeria e tremeria com algumas atitudes e decisões. É óbvio, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, a gente pode estar chegando aqui no canal agora.
Eu sou um empresário, meu nome é André Lima, eu sou empresário evangelista, eu sou apaixonado por aplicar os princípios da palavra de Deus nos negócios e tornar isso prático. Atualmente, pela graça de Deus, a gente tem um grupo de negócios que são 9 unidades de negócios que ajuda pacientes com doenças raras e crônicas a ter acesso a medicamento, a ter uma vida plena. E a gente entendeu que isso era um ministério. Eu fui um cara que foi vender uma empresa que devia 1.800.000 e me tornei sócio dela, e hoje nós somos isso que nós somos hoje, com sede em Orlando, inclusive. Aí, meu sócio, nosso CEO, está em Orlando, aí junto, perto da Josi aí. Então, Josi, já se prepara, que esse ano ainda, no final do ano, eu estou indo para aí. Quem sabe a gente vai tomar um café Vamos tomar junto um aí. café aqui ao vivo, presencial. Isso, isso. E essa história, assim, ela culmina justamente com um passo de integridade. E eu queria falar sobre isso já de cara, Josi, já dá com carinho, né? Essa decisão de integridade que valeu essa história, que Uhum. nos fez chegar até aqui. Nós estamos aqui hoje por um passo de integridade. Eu vou contar rapidamente. Eu estava quebrado, isso é uma história que eu preciso deixar claro. Há 4 anos atrás eu tive um problema muito sério de trabalho mesmo, né? De identidade. Eu tinha um grupo de network gigante aqui, com 150 empresários ao redor da minha cidade. As coisas estavam indo aparentemente bem, mas financeiramente nada se convertia, sabe? Sabe aquela história de você trabalhar muito e resultado pouco? Talvez você tenha vivenciado isso. E com a última cartada, da última coisa que eu tinha, eu assumi uma franquia que estava numa situação problemática, para tentar reverter a situação dela. Isso custou quase custou literalmente meu casamento, porque minha esposa pediu divórcio, Não. custou a minha casa, custou tudo. E ali foi o meu fim pro início dele, de Deus, né? Eu sempre falo, né? Porque é no fundo do poço que você só tem uma atitude, olhar para cima, não tem como. Não tinha outra situação, né? Uhum. E aí nessa história, esse rapaz que hoje é meu sócio, que é o Armando, esse jovem rapaz, me ligou e falou do amor e da graça de Cristo. Porque até então eu conhecia Deus num aspecto como um bom reformado, batista, no aspecto da lei, mas eu nunca conheci o Evangelho da Graça. Nunca me Temos senti como Jó, amado. a gente pode citar Jó aqui, né? E eu nunca tinha me sentido um amor de pai, sabe? Embora, assim, eu não tenho problema nenhum com meu pai, mas eu sei o amor dele, mas eu nunca tinha sentido Deus como pai, eu sempre era servo. E ali começou a minha jornada. E foi ali que eu comecei a dar um passo com Deus. Voltei para minha casa, reconstruí meu casamento, mas ainda numa situação difícil. E esse cara me ligou, depois de passar 2 meses, ele me ligou e falou: Cara, vai, eu preciso que você vá. Eu sei que você tem um bom número de contatos de empresários, que eu realmente tinha um grupo grande. Até hoje, pela graça de Deus, eu tenho bons contatos e que me fizeram ao longo da história. E ele falou, cara, você não faz um favor para mim? Eu estou com uma situação delicada, estou no mesmo processo do Green Card aqui nos Estados Unidos, eu não posso retornar para o Brasil, eu preciso vender essa empresa, e você não arrumaria um investidor e iria para Goiânia vender a empresa? Falei, claro, sem dúvida. E eu estava precisando de dinheiro, né? Falei que ele ia me dar uma boa comissão. E eu achei um investidor, um cara que tinha uma rede de farmácias, tudo certo. Foi uma situação de fé mesmo, né? Paguei a passagem do indivíduo comigo, pelo cartão da Tati. A Tati ainda foi uma mulher mais de fé ainda, né? Porque, imagina, né? Numa situação, voltando para casa. Para quem passa por esse tipo de situação, sabe o que eu estou dizendo. Sempre tem ferida, né? É uma cura, um processo. Depois, de repente, a gente marca uma outra live em casal para falar sobre Legal, recomeço. Pra vocês entenderem um pouquinho sobre isso. legal. E aí eu peguei e fui para Goiânia, junto com esse investidor. E aqui começa essa questão sobre integridade, né? De maneira muito clara, eu fui para vender a empresa de um irmão em Cristo, amigo, que precisou de uma ajuda, e eu fui. E lá, durante o processo, eu fui captando as informações, porque eu estava auditando as informações para ver se Oi.
a Uma empresa parte? tinha o valuation, que a gente fala que é o valor da empresa correto, passado, certo. Você tá ouvindo? Tá certo? Sim, sim. Caiu. Aham. Tá ouvindo? Ah, então tá, voltou aqui. Ah, então tá. E aí, o que aconteceu? Eu fui para Goiânia e quando chegou em Goiânia, eu comecei a captar essas informações, né? E aí, a gente ia ficar de segunda a sexta. Na quarta-feira, o investidor me chamou, que ele estava me acompanhando, e falou: Cara, eu preciso falar com você. Será que a gente pode bater um papo hoje? Eu falei: Posso. Aí ele já falou: Eu já tomei uma decisão quanto à empresa. Eu falei: Ótimo, perfeito. Quando chegou a noite, a gente foi jantar. Ele chegou para mim, esse investidor chegou para mim e falou assim: Olha, eu tenho uma proposta para você. Eu falei: para mim? Ele falou: eu vi. Aí ele falou: eu vi que você pegou os dados da empresa, vi que você teve um levantamento, você está com todos os dados na mão, dos clientes, fornecedores, parceiros. Faz o seguinte, mano, volta comigo para Atibaia e vamos montar essa empresa em São Paulo. E aí, vida que segue, porque a empresa vai falir mesmo. Está devendo 1.800.000, vai falir. E na hora eu pensei comigo, eu falei, caramba, né? A decisão certa para o cara errado, né? E aí foi a frase que eu falei, né? Foi essa frase que eu soltei para ele: Olha, cara, você fez a proposta certa, mas para a pessoa errada, né? Eu jamais faria um negócio desse. É uma questão de integridade, de ética, e ainda mais para alguém que me deu a oportunidade para estar aqui com você. Então eu não posso fazer um negócio desse. E ele falou: Como assim? E o cara já foi se fechando, né? Porque é, é, quando você e aqui cabe, né? Uma questão, um princípio bíblico. Quando você mostra o pecado, a primeira coisa que vem é a vergonha, né? Sim. É a vergonha. Aí o cara começou a se fechar. E aí a história foi que eu passei outros 2 dias dele, do cara nem olhando para minha cara, o cara nem foi. Resumo, eu Proteção, só né? enchi linguiça. Proteção de você ser verdadeiro, né? E a coisa foi. E eu voltei com esse cara no voo, e resumo da história toda. E quando eu cheguei no domingo, na sexta-noite, eu coloquei em oração com a minha esposa e falei: Olha, a gente precisa orar. Aí ela falou assim: A Tati falou, mas por quê? Eu falei: A empresa não vai ser vendida e vamos orar por isso. E no domingo eu orei, na segunda, e meu sócio ligando toda hora: falou assim, E aí, fechou, 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 fechou. Nós não fechamos, expliquei a situação para ele. Ele falou: Você tá de brincadeira que o cara fez essa proposta? Eu falei: Ele fez, mas eu tô dizendo para você, jamais aceitaria. E eu acho que é ali que realmente a Deus me plantou a semente, aquela verdadeira semente, né, de integridade, de elo, de ligação e de aliança, né? Foi ali que eu acho que esse meu sócio falou assim: Não, eu posso confiar nesse cara, entendeu? Porque a gente se conhecia como colega de trabalho, ele irmão em Cristo, eu também, mas nunca vivenciamos uma situação junto. E eu tenho muito isso, sabe, Josi? Eu acredito que para prática, tenho certeza disso, né? Como a Bíblia diz, né? A gente só vai demonstrar o que está dentro de nós, a prata só vai vir quando vier a aprovação, diz o livro de Tiago, né? Porque ela que produz perseverança, e a perseverança produz fé, e a fé inabalável, ela conduz para um propósito. Então, se você está ouvindo aqui, eu não sei o que você está passando, não sei se o que você está ouvindo aqui, por que Deus te trouxe aqui, mas entenda, faça o certo independente da situação, por mais que isso doa, entendeu? Isso e dói, viu, Josi? Dói, dói, Interessante, dói. André, você falando aqui. Deixa eu introduzir aqui para você que está chegando agora, que ainda não sabe do que se trata esse tema aqui. Uhum, Nós estamos falando sobre integridade. E o significado de integridade, no dicionário, diz que é qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. A história do André uhum, aqui, agora nesse início, se você não viu ainda, está chegando agora, volta lá o vídeo, vê, né? Porque uhum, é interessante quando ele toma a decisão de se abrir, de ser verdadeiro para uma pessoa que está fazendo uma proposta, vamos dizer, ótima na situação que você estava naquele momento, e você uhum. abre a sua vida, a sua vulnerabilidade, você compartilha, o início daquilo é aquela vergonha, aquele pavor, e do outro lado é a rejeição daquela pessoa que está nos ouvindo. Muitas vezes nós compartilhamos os nossos testemunhos porque somos inspirados para compartilhar, mas nem sempre nós vamos ser amados por isso, né, André?
Mas olha Uhum, como é uhum. importante. Eu gosto aqui do. Não gosto, na verdade, uma palavra que a gente usa muito aqui no inglês, que diz que eu estou quebrado, né? I'm broken, né? Quando a Sim, gente sim, está quebrado, a gente se compara a um objeto, né? Por exemplo, essa xícara aqui, ela pode ser quebrada. E quando ela é sim. quebrada, segundo eu gosto muito daquela técnica chinesa que quando você pega um vaso quebrado, eles vão restaurar e aquele vaso fica com muito mais valor, né? É assim que nós É a ficamos. fio de ouro, né? Ouro, é É, o famoso kintsugi. Kintsugi. exatamente. Então, é esse valor que nós temos diante do Senhor, diante de Deus, não Amém. diante do homem. Né? Diante do homem, pronto, quando você usa esse termo, você realmente está dizendo assim, nossa, estou acabado, não vale nada, né? E quantas vezes a gente Uhum, se sente assim? Então, naquele momento que você estava vivendo, era esse momento, né? De estar uhum. perdido, nada mais dava certo. Então, ele usou uma palavra aqui. Você usou a proposta certa com o homem errado. E aí, para Deus, Aham. era assim: ele não está entendendo nada, porque ele era a pessoa certa, porque Deus não escolhe os que estão prontos, e sim os que estão dispostos a serem Amém. transformados. Olha como é profundo Amém. isso, né? Então, integridade, ela está relacionada à maturidade e à responsabilidade. Ele estava tomando a responsabilidade dele naquele momento que parecia para ele que era o fim do poço. Aí vamos ver a Uhum. continuação da história. Segue aí, André. Então, e aí eu voltei e falei com o meu sócio, né, na segunda-feira e, bom, nós oramos, começamos, colocamos diante de Deus uma proposta, acabei assumindo a empresa com a dívida de 1.800.000, mas com um propósito muito claro, que se a gente alcançasse um resultado, a gente queria, nosso objetivo principal era ajudar crianças refugiadas, curdas e sírias, porque aí tem uma outra história que eu já contei numa live aqui. E durante todo o período de deserto que eu passei, estava no meio da guerra da Síria, foi 2018 para 2019. E aquela cena do bebê morto na beira do mar, né? No mar da Galícia, lá no mar da Itália, lá, acho que foi lá que aconteceu essa situação, mexeu muito comigo e eu sonhei com uma criança da Síria puxando a minha roupa no meio da guerra e falando, tio, me ajuda. E ali a gente começou. Então, tinha um propósito claro. Quando nós fixamos os olhos para onde nós vamos, aí tudo acontece. E aconteceu. Em 3 meses a gente saiu de um faturamento, quintuplicamos o faturamento em 3 meses. Eu me tornei sócio da inicial empresa que era a Fest Medicamentos. Da Fest, a gente percebeu outras necessidades, e aí a gente foi criando, nasceu o Momento de Saúde, o Preço de Medicamentos, a emissão contábil, quando nascendo as empresas, enfim. Mas uma coisa é evidente, Josi, e até ontem eu estava conversando com um irmão em Cristo que tem uma rede de empresas de borracharia, de autos, né? Porque ele tem muitos problemas, né? E tá tudo bem, né? Toda empresa, de novo, família grande, né? Problema grande, né? Faz parte. E eu falei para ele, cara, você sabe como a gente minimiza esse tipo de situação? Ele falou, como? Ele falou, não sei, mano, eu não consigo lidar com isso. Eu falei, não, então, quando todo mundo entende que está indo para o mesmo lugar e com o mesmo princípio. Ele falou, faço isso. Eu falei, cara, eu vou te dar uma dica que vale muito, cara, muito. Aplique um código de conduta dentro da sua empresa, Hum, baseado na Bíblia. Se você é cristão, deixa isso muito claro. Ah, mas eu tenho espírita na minha. Irmão, você tem que se posicionar. E aqui cabe um outro princípio, Josi, muito claro. Não existe meia grávida na ética e na integridade. Entendeu? Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque morno na boca de Deus é vômito. é verdade. E nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. A Bíblia fala sobre isso. Hum, Então, é importante que você se posicione desde o início. Eu sou uma empresa confessional cristã. hum, Então, cara, as suas atitudes têm que revelar Cristo. Se hum, você se posiciona, sabe o que vai acontecer quando você faz isso? Os funcionários vão olhar para você e falar assim, cara, mas você não é crente. É hum, a primeira coisa que vai vir. Que bom, você vai achar ruim no início, mas que bom que eles estão fazendo isso. Porque hum. te põe no lugar certo. Exato. Te põe no lugar certo. Eu vou te dar
um leve testemunho do que aconteceu ontem. Nós estamos vivenciando uma situação assim, muito atípica aqui. A gente trabalha com pacientes de doenças raras e crônicas, e é uma linha muito tênue toda hora quando se fala de dinheiro do governo sendo pago medicamentos locais. Então a gente passa numa linha muito tênue, sabe? E sempre tem propostas, tal, e a gente sempre se posiciona, olha, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos isso, nós somos uma empresa confessional, nós somos uma empresa cristã, princípios cristãos, tal. E ontem, uma das pessoas que trabalha comigo desde o início fez uma pergunta e me colocou em xeque. Me colocou mesmo. E que bom, eu não acho ruim não quando faz isso, entendeu? Porque assim, o que o diabo mais quer no seu coração é dúvida. E não pode ter. E não pode ter. E aí me colocou em xeque e eu falei, olha, deixa eu dizer algo para você. Essa questão realmente que você colocou faz total sentido. Eu não vou te dar a resposta agora, mas eu vou orar e com sabedoria o Senhor vai me dar. E no final do dia, Deus me deu a resposta. Eu falei, olha, nós tomamos essa decisão. Entendeu? Então a gente tem que ter essa clareza, sabe? Esse posicionamento muito claro de que não dá para agradar todo mundo, como você disse, e tá tudo bem, né? Jesus não agradou todo mundo. O importante é agradar o Pai. E um negócio Esquece o que você resto. falou importante também aqui para registrar são decisões diárias, né, André, que está Uhum, relacionado à sua decisão de ser íntegro diante de Deus, não diante dos homens. uhum, Né? E a clareza para uhum, onde estamos indo, não somente a clareza para onde estamos indo num ponto físico, onde nossa empresa quer estar daqui a 2 anos, 5 anos, mas para onde nós uhum. estamos indo quando passarmos dessa vida aqui, né? Na Amém, amém. eternidade, não é? Amém, amém. E esse é o ponto mais importante, né? Eu falo sempre aqui para a galera assim, ó, eu não vim nesse mundo a passeio. Eu sei para onde eu estou indo. Então, assim, o reino, Josi, bem na verdade, já dizia um missionário que a gente apoia, chama Israel, um cara fantástico, uma visão transformadora. E já dizia, ele falou assim, o reino já começou, cara. Já começou. Quando você falou, ó, aceito você, Jesus, o reino já começou. Você já entrou nesse ônibus e você já está a caminho do Pai. Então, agora, Que a gente tem durante a que jornada, entender, né? Porque tem muitas pessoas que dizem, nossa, é tão difícil viver aqui, não sei o quê. Não, gente, não é quando você entende quem você é, tem clareza de quem você é, da tua identidade, do que Deus já fez por você, é relacionamento, a integridade é um valor fundamental na nossa vida. Então, se a gente entende o que nós precisamos fazer para viver essa vida íntegra, a integridade tem benefícios também, né, André? A palavra de Deus fala é, disso. Por exemplo, Jó é, viveu, né, várias situações, mas ele tinha ali uma promessa de Deus para ele. Davi viveu isso e deixou escrito também para gente. Qual é o benefício que o André encontrou quando ele tomou a decisão de viver uma vida íntegra e colocar regras, ou seja, princípios que se fossem inseridos na empresa dele? Ele ganhou paz, primeiro lugar, né, André? Veio a paz de amém, espírito, amém. ganhou o Uhum, pagamento das dívidas dele, passou a ser sócio e multiplicou é, 5 vezes uhum, mais, né? Ou sim, sim, sim. até mais. E ganhou o quê? Uhum, Restauração no casamento dele. Você percebe que quando ele começou a falar, ele disse que a família dele também estava sendo destruída, né? Ele ganhou sim, sim. respeito diante das pessoas que o conheciam e assim tem crescido, Uhum. multiplicado. Ele me falou aqui que de quantos sócios você tinha e depois multiplicou para 9? Hoje nós temos 9 unidades de negócio, né? Hoje Novidade. no grupo são 3 sócios, né? Não são os 3 sócios. Então, Um que três cuida sócios só da área de multiplicou em 9 unidades de negócio, que 9 unidades de multiplica em negócio. dígito financeiro um valor X muito maior do que ele Sim, imaginava sim, para ele e para, sim, sim. né, para a empresa Uhum. dele. E aí eu quero deixar aqui Provérbios 10:9 que diz: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Ou seja, a mentira tem perna curta, em outras palavras. Aquele que segue com É. anda a integridade, ele tem segurança em todas as coisas que ele faz, não é? Uhum. E tem uma coisa, né, Josi, que a gente tem que ser bem sincero e bem tranquilo, né? Eu não sou o cara perfeito, né? Tenho os meus dilemas, tenho os meus paradigmas, tenho os meus problemas.
Eu costumo sempre olhar para trás como histórias de ensino, né? E eu sempre falo isso com a equipe e com a minha família, especialmente com a minha filha, né? Eu falo a respeito disso. Eu não quero que vocês caiam nos mesmos erros que eu caí. Uhum. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou te dizer agora, com muito carinho. É, não existe o caminho perfeito, né? Então, para você promover a integridade e a ética, em qualquer lugar que você esteja, a Josi soltou uma palavra e é exatamente isso. Você tem que ser verdadeiro. Eu gosto, Josi. Deus tem colocado no coração uma palavra chamada intimidade, sabe? E não sei se você tiver aí com a Bíblia, Salmos 25:14, ele tem uma palavra muito interessante sobre essa questão de intimidade. Se puder abrir aí, eu vou abrir Peraí, aqui a minha só um aqui. minutinho que eu vou abrir aqui. Isso. E se você estiver em casa, abre a sua Bíblia em Salmos 25:14 e vocês vão entender uma coisa que eu vou falar para vocês, e eu acho que isso é uma virada de chave tremenda para um caminho. Você quer que eu leia? Eu não sei qual versão que você vai ler, mas lê a sua e depois eu leio na minha aqui. A Vai lá. intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isso, legal. Essa palavra intimidade, ela no hebraico, ela é traduzida como um lugar onde chamado divã. Sabe aquele divã do psicólogo que o pessoal deita e tal? Só que antigamente o divã não era aquilo, né? O divã era uma banheira onde os homens se reuniam e literalmente estavam nus lá e abriam o jogo, falavam, Mostrava a verdade que entendeu? está por trás da máscara que a gente usa. E falavam a verdade, sentavam ali e falavam assim, olha, estou despido, nu, aqui, ó, né? E o que esse versículo tem muito a dizer é isso, né? O caminho, né, para que a gente caminhe uma amizade sincera com Deus, para conhecer a aliança que Ele tem conosco, é a gente estar despido disso. E estar despido tem um preço, a vergonha, né? Porque nu, né, você tá, você tem que estar disposto a isso. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O caminho da integridade, né, da ética, ele é doloroso porque você tem que aceitar os seus erros. Hum. Você tem que estar despido. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu errei muitas vezes na minha carreira. Tem atitudes que eu me envergonho, e eu falo isso. Não tenho, tem atitudes que eu me envergonho porque eu agi pela própria carne. Eu não conhecia o amor e a graça de Cristo como hoje eu conheço. Muitas das atitudes eu poderia ter repensado como eu fiz como jovem. E eu confesso, Josi, e é muito louco isso, né? Tem uma das histórias assim que eu não, eu passei por cima da minha liderança, fui até a sede na Alemanha para conseguir uma posição de participar de um treinamento. E, pasme, o cara era o meu líder, meu gerente, era meu padrinho de casamento. Isso chateou ele, chateou muito, sabe? E história é como a história, né? Deus converge as coisas, né? E quando a gente comprou os escritórios, eu descobri que ele tinha lá uma área e a gente se encontrou depois de muito tempo. E, cara, eu pude olhar nos olhos daquele homem e falar e pedir perdão para ele. Que tremendo, né? Esse é o caminho dolorido da integridade da ética. O trabalhar Tinha passado nessa mais de nossa 10 dor, anos. né? Na humildade, no reconhecimento do erro. Que profundo, né, gente? Quando a gente olha Uhum. isso, é o quebrar a honra quando a gente passa por cima da liderança, né? Então, faz parte da Cê- integridade da ética. Então, dentro da empresa, dentro da família, dentro dos negócios, onde quer que a gente vá na comunidade, quando a gente entende que essa ética ela precisa ser cumprida com as leis sociais, morais, né? Aí, olha Uhum. que transformação que traz quando a gente reconhece isso. Então, e aí foi legal porque ele ficou todo envergonhado, né? De falar assim, como assim? Depois de tanto tempo, tal, nem me lembrava disso. Eu falei, irmão, eu quero te pedir perdão. Aquilo foi, sabe, uma atitude de um jovem insensato. Perdoa o jovem insensato. Eu falei para ele. Um jovem que estava buscando posição, reconhecimento e que isso não valeu a pena.
perdoa. E aqui, não sei por que que eu estou falando isso, Josi, mas eu quero abrir um parênteses. Você está assistindo esse vídeo aqui, você tem um problema com o seu pastor, com a sua liderança, na sua igreja. Cuidado, né? Cuidado. Honra, porque a cultura, a linha da ética, da integridade, a cultura da lealdade e honra, elas caminham lado. É verdade. Então, honre o seu pastor. Mas ele não é formado na universidade. Não interessa, meu irmão. Deus te colocou ele ali por algum motivo no seu coração. Honre ele. O seu gerente, seu líder, honre ele. Ah, mas ele é incrédulo. Meu irmão, honre esse cara. Uhum. Daniel honrou o rei da Babilônia, cara. E olha Davi, onde foi né? parar, Davi honrou José, aquele que Davi. perseguia a própria vida, né? E olha como é É. importante essa honra que o André está falando. E a gente entende, André, que só acontece isso com essa intimidade. Quando você falou a palavra intimidade, Uhum, é algo que Deus tem falado no uhum, meu coração. E eu tenho um grupo de estudo na uhum. segunda-feira e eu ministrei esse tema, Amém. intimidade. Então, Deus está Sei, sei. sedento da gente, porque ele fazia isso lá no Jardim do Éden com Eva e Sim, Adão, né? Ele não é? descia ali à É isso tarde e aí. ele ia conversar. Então, olha o que Deus faz. Gente, eu estou aqui na Flórida, André está lá em São Paulo, a gente não se conversa frequentemente. Nós nos Sim, conhecemos há muito tempo atrás, através até de uma pessoa sim, muito sim. conhecida, Jerônimo Temer. A Filha. gente estava Uhum, fazendo amém. parte de um curso, né? E De um ele treinamento. tá morando aí, né? Tá Só morando parece, ele tá aqui. A morando gente aí, não não. teve condição ainda de tomar um cafezinho, não, mas eu até mandei um recadinho para ele essa Sim. semana aqui. Então, gente, a Uhum, gente tem essa relação que Deus também nos une, mas nós não temos esse costume de conversar diariamente. E Deus fala no meu uhum. coração um tema que fala no André, e assim vários outros líderes, Amém. outras pessoas que estão se posicionando para realmente ter essa vida de intimidade. Deus falou comigo assim, Amém. Josi, eu não quero superficialidade, eu quero um relacionamento íntimo com você. Então, é Amém. muito Amém, forte José. quando a gente escuta isso. E aí a gente entra nessa intimidade da dor, como ele está falando. Porque aí, Sim, quando ele sim. traz essa luz, é como se fosse um holofote, né, André? Quando a gente É, está numa câmera é, aqui, câmera ação, tem muitas luzes aqui para nós, que fica muito mais é. visível nossas ruguinhas, os nossos defeitos. Quando Sim, aquele André trouxe sim, aquela exemplo ali daquela banheira ali do divã, né? E daqueles homens sim, nus, sim, sim. Às vezes a gente sim, usa uma roupa, a gente põe ali um disfarce para você esconder gordurinha, põe uma maquiagem para sim. esconder alguns defeitos, né? Até uma peruca, Uhum, às vezes, para uhum, esconder a carequinha. Gente, quantas uhum, coisas nós fazemos para nos esconder. E a sociedade cobra uhum. isso, mas Deus está dizendo assim: não, tira tudo, seja É verdadeiro, seja isso. você, entenda que você É, já tem uma identidade, eu coloquei em você, você é semelhante àquilo que eu tenho, você também tem, eu já coloquei em você as características. E uma das características de Deus é esse valor cristão que é a integridade. amém, amém, amém. E olha, Josi, cara, até tô emocionado de saber disso, né? Que você também estava dando esse estudo, porque eu tenho para mim que Deus está tendo um chamado para a igreja na intimidade, sabe? O mundo está sendo movido a relacionamento com Cristo. E esse versículo de Salmos 14, que foi de 25, 14, que foi Davi que escreveu, ele fala que adiante que ele vai ensinar, só, só vai ter acesso à aliança realmente aqueles que têm intimidade com o Senhor. Então, se você quer ter acesso a tudo que Deus tem para você, tudo, sabe? Paz, longanimidade, amor, graça, favor, prosperidade, porque Deus também prospera tudo. Você tem que ter intimidade com Deus, cara. Você tem que estar nos Davi disse isso, espíritos. né? No Salmo 41, ele disse: Tu me sustenta na minha integridade. Então, tem sustento de Deus, Amém. Amém, amém, amém. Porque aí você não tem coisa para se envergonhar, né? Na verdade, se você está envergonhado, mas o Pai te ama, e aí você vai ficar constrangido pelo amor dele. E eu sei que parece loucura, Josi, para quem está no fundo do poço. Eu sei o que é estar no fundo do poço. Eu sei que parece loucura, a gente fala, parece ser tão simples, é só eu me despir e falar, olha, eu errei aqui, eu errei aqui. Mas não é só isso, né? Sabe o que é o grande lance? Você que está num momento difícil, é você entender realmente o amor do Pai. E que você pode falar a verdade para ele, que ele vai te amar.
Eu confesso para você que eu só fui entender o verdadeiro amor do pai nesses últimos 4 anos quando eu olhei para minha filha. Falei, cara, ela pode errar, ela pode, e ela vai ter as mazelas dela, as dificuldades, né? Ela vai ter, mas eu não vou deixar de amá-la. Não vou, jamais, porque ela é minha filha. Eu a amo. E a gente é assim. E a gente tem que entender. E esse amor, ele transcende, né? Ele transcende qualquer situação, qualquer característica, qualquer eixo. Ele transcende, ele transcende. É um desafio, né? É um verdadeiro desafio. Por, porque você tá. E aí eu vou abrir o gancho aqui para a gente falar sobre como aplicar, como é isso na prática, né? Como um líder, né? Dentro de casa, dentro dos negócios, tal. E eu sempre falo isso também para o pessoal aqui. Eu falei, gente, eu sempre falo, cara, líder serve. Porque líder que não serve, não serve. Ponto. Não tem, não tem essa situação. E aí a gente tem que deixar o nosso eu embaixo do pé, né? Porque muitas vezes eu tô aqui na casa aqui, eu trouxe um blazer muito bonitinho, mas eu confesso com você, daqui a pouco eu tô carregando o caixa, eu tô com eles lá embaixo, e tá tudo bem nisso. Eles não podem ver isso como, nossa, cara, né? O cara desceu da. Mas é uma posição que a gente tem que se colocar. E isso reflete também a sua integridade, meu irmão, É verdade. a sua ética. É o modelo de Jesus, né? Porque. Jesus fazia junto, ensinava, trazia para perto, diz: me olha fazendo e eu faço. Então, as pessoas que estão embaixo, né, da sua liderança, elas vão olhar para você com sempre e vão te vigiar. Você é o livro que elas Uhum, estão lendo, não é? Então, é muito uhum, importante você falar sobre isso. O André está falando de mudança. Gente, como é importante nós estarmos abertos para essa mudança e viver isso, sendo verdadeiro. Eu estou mudando todos os dias, gente. Eu sempre digo aqui, o vídeo que você assistiu, o primeiro vídeo nesse programa, não é igual ao que eu falo hoje, porque eu já mudei, já tem mais de um ano que eu estou com esse canal. amém. André também já Uhum, mudou. Todos os dias nós temos a sim. oportunidade de fazer algo novo e de mudar. E como ele falou, quando ele olha para a filha dele, ele vai amar mesmo se ela errar. Deus olha para a gente Uhum, e nos ama, mesmo que nós estejamos errando, né? Uma das amém. características, por Amém. exemplo, de uma pessoa que mantém essa integridade é ser verdadeiro, é ajudar o próximo dentro da necessidade dele, não quando você já tem tudo, mas quando você para e gera uma empatia com a necessidade do outro. Você está se mostrando uma pessoa íntegra. Quando você respeita a diversidade do outro, né? Quando você não quebra as regras da empresa que você está trabalhando, da comunidade, sai pichando tudo ou sai mentindo para fazer negócio, para fechar negócios. Olha, eu tive um cliente que assim foi excelente ouvir isso dele, porque ele era vendedor. Ele é vendedor ainda, mas quando eu comecei, inclusive ele entrou na terapia, e quando ele começou, Uhum. ele disse assim: eu não quero mais isso, eu não quero mais mentir para eu fechar vendas. Aí, quando ele entendeu que era um benefício ser uma pessoa íntegra, ele teve um encontro com Deus, e aí mudou o negócio dele. Amém. Ficou os Poxa, negócios. amém. É, Amém. Amém. E olha, eu digo para você o seguinte, viu, Josi? Quando a pessoa, o vendedor, aprende um princípio muito claro de que ele não vende, ele ajuda pessoas, ele deixa de mentir e começa a ser íntegro. uhum, isso. Ele começa a ser íntegro. E aí, se ele vende alguma coisa que não serve para as pessoas, ele sai daquela empresa. É, é isso aí. Ele sai daquela empresa. Ele sai daquela empresa. Muito bom. André, nós Ele sai estamos daquela. aqui passando aqui pelo quase uns Opa, 40 minutos já desse vídeo. Traz aqui, sim, então, sim. alguns insights que você tem aprendido nessa caminhada aí como líder e como empreendedor também, Uhum. para trazer aqui para aquelas pessoas que estão precisando ainda de mais assim, aquele impulso para elas realmente dar um reset na vida delas e começarem a viver o que Deus tem para elas. Legal. Olha, Josi, acho que essa, confesso para você, não estou jogando confete em você, acho que essa foi uma das melhores lives que eu já fiz, viu? E quem chegou até aqui, eu acredito que vai receber um presente que não vem de nós, vem de Deus. Então,
Se você, né, está assistindo essa live, eu queria te deixar três princípios muito básicos do que Deus colocou ali na minha vida e que de repente possa servir para você na sua caminhada de transformação ao lado de Cristo na sua jornada. O primeiro é que você ouviu na história aí, né? Não ceda, né? Pai te ama, ele tem uma promessa para você e aqui cabe uma questão de identidade, tá bom? Tenha uma identidade clara de quem você é. Você é filho de Deus, você é filho do Rei Altíssimo. Ele tem promessas sobre você, o Pai te ama. Ele não ignora nada do que você está passando, pode ter certeza. Mas às vezes, para viver o propósito, você tem que passar pelo processo. E isso Uhum. dói. Então, Uhum. estabeleça uma identidade clara sobre você. Segundo, busque a verdadeira intimidade no Senhor. A gente falou sobre isso, né? E que o Senhor seja o seu ponto de conversa. Você tem que ter uma intimidade com Deus maior que com a sua esposa, maior que os seus filhos, maior que com o seu pai de sangue. Você tem que ter uma intimidade de falar: poxa, pisei na bola aqui, Senhor, pequei contra ti. Ele te ama. Se você tem uma identidade clara e tem uma intimidade formada com o Senhor, ele vai revelar a sua aliança. Aí, ó, Salmos 25, 14. E você vai conhecer promessas que você já. E diante desses dois pontos, desses dois, depois você vai entender por que desses três, porque tem uma história aqui. O último é essa questão de você sabe a sua identidade, você está em intimidade com o Senhor, Deus revelou as alianças com você, agora você passa a ser intencional. Seja intencional em tudo. Mostre, revele a Cristo em tudo, todos os lugares que você for. Num café, num posto de gasolina, tratando o frentista, falando com o dono da floricultura. Cara, revele a Cristo. Revele a Cristo. Eu falei desses três vídeos porque a gente está fazendo uma convenção esse ano baseado nesses três Is, né? Identidade, intimidade e intencionalidade. Uhum. A gente quer pessoas que entendam a verdadeira identidade que tem, que vivam na intimidade para conhecer a aliança do Senhor, para que sejam intencionais naquilo que vão fazer. Sejam intencionais. Então, eu Intensidade, deixo esse né, você recado fala para de posicionamento. Quanto mais você se posiciona, mais intenso você pode ser, né? E assim, e as pessoas, muitas vezes, assim, e tá tudo bem nisso, né? Na sua jornada cristã, elas se perdem, geralmente por causa da identidade. E aí elas não têm intimidade e não são intencionais no que fazem. E aí não são éticas, porque perderam sua identidade, Uhum. entendeu? E não têm intimidade com o Senhor para revelar aquilo que está no seu coração. E tudo começa ali. Tudo começa no jardim do Éden mesmo, né? Tudo começa ali. Quem eu sou? Quem eu sou. E o Pai te ama, cara. O Pai te ama. Ele tem uma promessa a você. Eu nunca vou cansar de falar isso, Josi, porque foi a primeira frase que eu ouvi que transformou minha vida há Uhum. 4 anos atrás, que fez eu ter um encontro real com a graça de Deus. Foi ali que o Espírito Santo veio habitar assim de forma plena em poder. Que até então ele estava em mim, mas ele não habitava em poder, né? E ali eu tive a oportunidade de entender realmente. Eu falo que eu sou um reformado batizado nas águas e forjado no fogo. Maravilha. E olha só, eu quero É. finalizar aqui com você trazendo Hebreus 13, 18, que diz: Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. A pessoa que tem Amém. Amém. integridade, ela em tudo que ela faz para Ele, para honrar Ele. Então, ela tem essa consciência limpa de que ela vai dormir nessa noite, ok, estou de consciência limpa, que eu mantive a minha integridade, que eu respeitei o meu próximo, o meu irmão. Eu disse não para Amém. aquelas propostas assim que pareciam irrecusáveis e que de repente você ia perder dinheiro, Uhum. mas está tudo bem, porque você é íntegro e ele vai multiplicar essa bondade. Amém? Amém. Amém, Josi. Josi, muito obrigado, viu? Pelo carinho de Maravilha. novo, Foi tá bom? ótimo, Pelo viu? tempo. Deus te usou e eu Eu tenho que certeza que agradeço. muitas pessoas aqui foram abençoadas. Você já está aí cheio, então, do que você recebeu aqui. Então, compartilha com alguém que você entende que é importante ouvir esse conteúdo e também deixa o teu like, o teu comentário.
que você tem aplicado na sua vida que mostra que você está andando em integridade, em ética? Compartilha aqui com a gente, porque com certeza você também vai ajudar outras pessoas. André, fica um Amém. abraço grande aí para você, para a Tati, para toda a família e a família GPS Uhum, também, né? E a gente uhum. se vê. Opa! E Obrigada, viu? até mais. Tchau, tchau. Valeu, Deus abençoe. Tchau.